Oi, boa noite a todos, boa noite a quem se encontra aqui no plenário, sejam muito bem-vindos, boa noite à nossa comunidade que se encontra em casa, acompanhando através das redes sociais, mais uma sessão do Legislativo. E antes de darmos início à nossa sessão, faremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com as bênçãos de Deus e o compromisso com o São José do Rio Claro, declaro aberta a presente sessão. Como todos os vereadores já receberam a ata, colocaremos em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste de pé. A ata aprovada. Peço à secretária que leia a ordem do dia. Requerimento número 34/2025, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito, com cópia, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para que informe os motivos da não liberação do ônibus para os atletas que representam o município de São José do Rio Claro nos campeonatos fora do município. Autores: vereadora Maria Aparecida Santiago, Adriel Pereira Irineu e José Roberto da Silva. Requerimento número 35, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito, com cópia, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para que seja feito o estudo no local da feira municipal, na Avenida Mato Grosso, para que seja feito um melhoramento, visto que estamos tendo problemas recorrentes de queima de tomadas, o que pode ocasionar um acidente, assim como queimar equipamento dos feirantes. Autores: Maria Aparecida Santiago, Adriel Pereira Irineu e José Roberto da Silva. Requerimento número 36, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito, com cópia, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, para que preste informações detalhadas sobre a falta de dentistas em alguns PSFs e qual o prazo para que seja que a falta seja sanada. Autores: Maria Aparecida Santiago, Adriel Pereira Irineu e José Roberto da Silva. Requerimento número 37, requer ao excelentíssimo senhor prefeito, com cópia, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, requerendo providências urgentes para a criação de um canal de plantão, telefone, para atendimento de emergências sociais fora do horário comercial. Justificativa: senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao Poder Executivo Municipal, com a máxima urgência, a disponibilização imediata de um telefone de plantão da assistência social, com funcionamento fora do horário comercial, incluindo períodos noturnos, finais de semana e feriados, para atendimento de emergências sociais, especialmente falecimentos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Já foi apresentada a indicação de número 94/2025, com resposta formal da secretária de Assistência Social, que não apresenta nenhuma medida efetiva, nem estabelece previsão concreta para resolver o problema, e mesmo diante da gravidade de recorrência da situação. Recentemente, na quinta-feira passada, mais uma família humilde foi deixada desamparada no momento da perda de um ente querido, sem qualquer contato possível com a assistência social, tendo que recorrer a empréstimos para garantir um velório digno. O custo para a implantação de um telefone de plantão é irrisório diante da sua importância. O que está em jogo é a dignidade de famílias que não têm outra alternativa a não ser contar com o poder público. Diante disso, requer-se um posicionamento com prazo concreto para a resolução do problema, bem como o encaminhamento de cópia das respostas deste requerimento a esta Casa de Leis. Autores: Edmar Fidelis Maximiano e Adriel Pereira Irineu. Requerimento número 38, requer ao excelentíssimo senhor prefeito, com cópia, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, requerendo cronograma atualizado para a retomada do baile da terceira idade às quintas-feiras, caso não haja previsão que a impossibilidade seja justificada formalmente.
2. Relação detalhada das atividades atualmente ofertadas, incluindo tipo, local, horário, responsáveis e número de idosos atendidos. Se nenhuma atividade estiver em andamento, que sejam informados os motivos e os prazos previstos para o início das ações. 4. Providência. Justificativa. A resposta ao ofício número 333/2025, em resposta à indicação número 90, nem comprovação de atividades em execução. Além disso, o atual local do baile está em condições precárias, oferecendo risco à segurança dos idosos e contrariando os princípios da proteção social básica. Autores, vereador Edmar Fidelis Maximiano e Adriel Pereira Irineu. Requerimento número 39. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia à secretária municipal de Saúde e Saneamento Básico, nos seguintes termos. No dia 11 de abril de 2025, foi protocolado junto à Prefeitura um requerimento assinado por diversos agentes comunitários de saúde, ACS, solicitando o pagamento do retroativo da diferença da insalubridade, com base na Lei Federal 13.342/2016, na Emenda Constitucional número 120/2022 e na Decisão Normativa número 7/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Que reconhece o direito ao cálculo da insalubridade sobre o valor atualizado do vencimento da categoria, 2 salários mínimos, com efeitos a partir de 5/5/2022. Apesar da formalidade da legitimidade da solicitação, até o presente momento, a Prefeitura não apresentou qualquer resposta, tampouco justificativa sobre a possibilidade ou não do atendimento ao pleito. Considerando a importância do tema para a valorização dos servidores da saúde, bem como o dever de resposta da administração pública, esta Casa de Leis, no cumprimento do seu papel de fiscalização e representação da população, requer manifestação oficial da Prefeitura sobre o assunto. Requer-se, primeiro, que a Prefeitura informe formalmente se irá realizar o pagamento do retroativo da diferença da insalubridade solicitado pelas ACS, com base nos dispositivos legais e orientações técnicas mencionadas. Segundo, caso não haja previsão para o pagamento, que a gestão apresente justificativa técnica, jurídica ou orçamentária, incluindo, se for o caso, estudo de impacto financeiro. Terceiro, que sejam enviados exemplos de outros municípios que já tenham efetuado ou recusado o pagamento desse retroativo, com eventuais pareceres de tribunais de contas ou procuradorias. Quarto, que a Prefeitura estabeleça um prazo para responder diretamente às servidoras, demonstrando respeito institucional às solicitações de servidores efetivos. Autor, vereador Edmar Fidelis Maximiano. Está em discussão os presentes requerimentos. Será que é tudo meu? Então vai, Maria. Vereadora Maria. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Vou falar sobre o requerimento sobre os ônibus que estão sendo negados para os atletas do nosso município. Só no final de semana passada, eu recebi 3 pedidos de socorro dos atletas do município. Inclusive, um é de um projeto da própria Prefeitura, que é de Muay Thai. E os ônibus têm sido negados em cima da hora. Isso acontece também com o projeto Ser Cidadão do Jiu-Jitsu. Eu falo em causa realmente de conhecimento que minha filha faz. Quero até cumprimentar minha filha e meu esposo que estão
hoje no plenário. E minha filha é atleta do jiu-jitsu, do projeto Ser Cidadão. E nós já passamos muitos perrengues por causa da prefeitura negar o ônibus em cima do momento. A gente sempre faz os requerimentos com 30 dias antes, no mínimo, e a prefeitura deixa para negar, tipo, na quinta-feira, na sexta-feira. Nós já tivemos que correr atrás de recurso de R$ 3.000, de uma quinta para sexta-feira, porque a prefeitura negou o ônibus. Então, fala tanto em jovem, mas o único divertimento que eles têm, que é o esporte, a prefeitura está negando. Fora que os atletas e os pais dos atletas têm pago a diária do motorista. Eu sei que não é só a diária. Tem os desgastes do ônibus, tem muitos esporte, todos eles pedem, às vezes, o ônibus, mas então faça uma reunião com esses esportistas e façam cronogramas, porque eles têm já, quando vai ter os campeonatos, quando vai precisar do ônibus. Então, que a administração chame esses atletas para fazer um planejamento, para não estar em cima da hora negando o ônibus para os atletas. E aí eles vêm na gente pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda. Só no final de semana passada, eu ajudei 2 times, porque precisavam ir e não tinha o que fazer. Em relação à feira municipal, faz-se muita propaganda em cima da feira municipal, muita propaganda. Só que o básico, que é lá que os feirantes utilizam, que é a energia, todo final de semana tem problema com a energia. Eu já falei com a secretária várias vezes, a Jaqueline até se dispõe, manda a gente lá, arruma na sexta, daí um pouquinho já está tudo queimado novamente, porque não resolve o problema a fundo. E eu tenho recebido bastante reclamação da falta de dentista, principalmente no PSF 1. E aí, nos grupos, a gente tem visto que em outros PSF também tem faltado. E quando a gente fala com os secretários, eles falam, mas a gente até quer contratar, mas não tem profissional disponível, mas com o salário que paga não vai ter profissional disponível para o nosso município nunca. Pessoal, o vice-presidente Adriel, que assume os trabalhos da mesa, farei o comentário dos meus requerimentos. Senhor presidente, Adriel, boa noite. Nobres companheiros vereadores, boa noite. Vereadora Maria, nossa colega Marta, a toda a população que se encontra aqui hoje. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Seu Vicente, nosso ídolo aqui do plenário, sempre presente. E, senhor presidente, quero dar início aqui falando do requerimento número 37, referente a uma indicação que eu havia feito à Secretaria de Assistência Social para que pudesse implantar o mais rápido possível um telefone de emergência, principalmente dos finais de semana ou após o horário comercial. Por quê? Porque realmente vem morrendo cidadão rioclarense e a família fica desassistida, principalmente se for pós-horário comercial, porque o vereador ele não tem o número da assistência social, que não pode, é número particular. Então, já que é um número particular, eu também não quero, já disse isso anteriormente, mas que a assistência social crie um telefone para que o cidadão possa reivindicar aquilo que é de direito, ou se ele não estiver apto a receber, que a prefeitura também já fala, você não se encaixa no cadastro, que a pessoa vai correr atrás de algum meio para fazer um velório digno para o seu ente querido. Mas aqui, imagina, a pessoa morre às 20 horas, aí tem que esperar até no outro dia, às 7 da manhã, alguém dá sinal de vida, para aí a PAC ser autorizada a mexer no corpo. E se chegar às 7 da manhã, a social fala assim,
a senhora não se encaixa no cadastro e não podemos custear. E aí? Como que fica? Como isso aí é humanidade? Por que eu estou cobrando isso aqui? Gente, como que eu vou acreditar na gestão que me trouxe uma resposta da minha indicação, quero até agradecer a resposta, que iria providenciar um número em breve para que os usuários pudessem fazer o contato. Porra! Será que uma gestão não consegue comprar uma bexiga de um telefone e de um chip e dar para alguém de plantão para atender o povo? A única coisa que eles têm que regulamentar é quem que vai ficar de plantão hoje, quem que vai ficar amanhã, quem que vai ficar ao final de semana. Agora, se a gestão não está conseguindo arrumar um telefone e um chip, eu vou acreditar mais em quê? Eu vou acreditar em anel viário, vou acreditar em asfalto, vou acreditar... Gente, isso aqui é gestão humana, isso aqui é questão de humanidade. Eu não queria estar falando desse assunto, mas já vem acontecendo corriqueiramente. Então, a gente fica cansado. Imagina, uma família ter que pegar dinheiro emprestado para fazer um velório digno. Às vezes, ele poderia, sim, ser atendido pela social e não vem acontecendo. Então, isso causa revolta. Então, gestão, se comprar um telefone e um chip for muito problemático para a gestão, eu já consegui alguém que doa esse telefone, que doa o chip, tá? Se for esse é o caso. Vamos lá. Para mais um requerimento que eu também já estou cansado de falar aqui. Requerimento número 038, onde eu peço à nobre secretária de Assistência Social, eu fiz uma indicação cobrando que o meu amigo, seu Vicente, ele vem aqui e me cobra referente ao baile da terceira idade todas as quintas-feiras, como sempre foi nessa cidade. E veio uma resposta que eu acho que alguém, não sei se alguém está achando que eu sou um besta, um tonto, um trouxa, porque me vieram com a resposta, seu Vicente, que para uma boa qualidade de vida para o idoso, não é só o baile, são oficinas, são hidroginástica, musculação, qual foi outro? Palestras. Seu Vicente, o senhor está participando de alguma oficina dessa aí, seu Vicente? Para quem não está assistindo, o seu Vicente fez bem assim, ó. Perguntei, seu Vicente, o senhor está participando de alguma dessas oficinas além do baile? Ele fez assim, ó. Então, para que me manda uma resposta dessa? Eu perguntei por que não está acontecendo o baile. Agora, se há 4 anos, quando essa gestão entrou, que tirou o baile de todas as quintas-feiras, se eles viessem aqui mostrando, não, nós não estamos investindo só no baile, nós estamos investindo em palestras, oficina, educação física para uma boa qualidade de vida dos nossos idosos, eu não estaria aqui reclamando. Agora vocês querem colocar desculpa no que vocês não estão nem cumprindo? Não, eu acho que está de sacanagem com o vereador, ou com a população. Então, a vocês que assumiram a gestão aí desde o ano de 2021, mais uma vez, eu tenho um relato de idosos que estão com saudade da dona Olinda, estão com saudade da dona Leusa, que eram primeira-damas, que eram assistentes sociais, que tinham um trabalho voltado para o idoso e para as famílias carentes. Agora, imagina, querendo, com saudade de coisas há 20, 25 anos atrás, que hoje temos muito mais condições de ajudar, de dar uma dignidade para eles. Gestão, a gente não está nem, eu não estou nem brigando aqui por uma obra magnífica. Eu estou brigando pelo que é de direito do idoso. Esse idoso que há mais de 30, 35, 40 anos mora no município, contribuiu muito para desbravar essa cidade e chegar onde chegou, e hoje a gente não conseguir poder atendê-los. Me desculpe, juro para vocês que eu não queria estar falando isso aqui, eu já queria que tivesse resolvido, mas não dá para aguentar, principalmente com as respostas que vêm, querer dar desculpa no que eles não estão praticando. Isso para mim não cola, eu não vou aceitar.
e das assistências social, das agentes de saúde, requerimento número 39, eu vou fazer um comentário maior sobre ele, onde alguns vereadores participaram da reunião, onde eles estão reivindicando o retroativo da insalubridade referente ao salário. E eles fizeram um ofício, um protocolo, um requerimento à prefeitura em abril, e até hoje não foi respondido. Qual que é a dificuldade de responder? Fala sim ou não. Então, como a casa aqui não tem como eles falar, não vamos responder, então está aqui, ó, o dia que Dona Keila leva o recado às agentes de saúde, o dia que eles responderem, vou passar para cada vereador aqui analisar e a gente, a partir daí, fazer comentários mais sérios que a gente às vezes nem quer. Mas a gente precisa primeiro saber qual o motivo, baseado em que lei, que não está pagando ou que vai pagar. Então, esse é o requerimento 039. Não, juro para vocês, não queria estar falando isso, mas são pequenas ações que vêm deixando a nossa população mais humilde, mais simples, desanimada com nossa cidade. Imagine o grande empresário que precisa de grandes obras. Que Deus abençoe cada um. Os requerimentos estão em discussão. Vereador Marco Júnior. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui e também pelas redes sociais. Tem vários requerimentos aqui, inclusive pegar aqui uma deixa da vereadora Maria Aparecida Santiago, sobre a Secretaria de Saúde e Saneamento, informações detalhadas sobre a falta de dentista. Na verdade, eu falo, o bom é pegar uma gestão, principalmente para mim que entrei agora, é pegar uma gestão que já está há 4 anos. Porque aí você entra sem a desculpa, porque eu já fiz vários prefeitos aqui em São José do Rio Claro. E todos eles têm a mesma desculpa. O gestor anterior deixou uma bagunça. O gestor anterior deixou um caos. O gestor anterior deixou uma dívida. E agora? Se ficou dívida, é o gestor anterior que está no atual mandato. Se está bagunçado, é o gestor atual que está no atual mandato. Então tem que parar. Na verdade, tem que dar resposta. Eu estou vendo muita viagem e nada de resolutividade. E aí todo secretário que está entrando com a mesma cabeça. De novo viajar, igual a musiquinha do burrinho do Shrek, quando está na carrocinha. É muita foto em palestra, gente. É muita foto em palestra, é muita foto em convenção, é muita foto em viagem em Cuiabá. E no final dos vídeos, vocês podem ver, analisem os vídeos. Em breve nós teremos novidades. Pô, mas esse em breve não chega, não está chegando. Gente, a população está saturada, só quem está nas ruas aí sabe o quanto a gente está sendo apedrejado, sendo praticamente xingado. Hoje teve um vídeo aí, que eu até quero pedir desculpa, não fui apedrejado no vídeo, mas quero pedir desculpa em nome de todos os vereadores, que eu acho que o cidadão se excedeu muito nas ofensas aos nobres pares. Mas quantos mais vão aparecer se continuar assim? Quantos pneus terão que ser estourados, vídeos gravados? A mãe da gente, você me desculpa aqui o palavreado, foram tantas vezes que o cidadão xingou o nome da mãe dos políticos de tal, que eu falei, se fosse a minha mãe que tivesse xingado, eu ia chegar em casa perguntando, mãe, a senhora foi isso mesmo? É a profissão da senhora? Porque eu ia achar que era verdade. Porque, gente, o povo está cansado. O povo precisa ver entrega. Hoje o povo não está feliz nem com início de obras. Tem obra chegando o PAC do governo federal e tudo mais. O povo está se perguntando, será que vai entregar igual o batalhão? Será que vai entregar igual a escola? Já passou o 6º mês. Até agora nada. Será que vão entregar a Siegfried Bus? Será? É só não será. Gente, está na hora da gestão acordar. Quem está levando pau somos nós que estamos na rua, nas ruas, caminhando. Quero aqui falar do projeto que eu tenho há muitos anos, que é o projeto de revitalização das escolas, vereador Pelé. Não precisava a gente estar lá. Precisava? Não precisaria. Inclusive, houve épocas aqui que a gente nem pisava o pé mais. A gente está lá, porque, infelizmente, visitem as escolas. Para jogar bola tem que ser em cima de merda de morcego e de pombo. Requerimentos estão em discussão. Não tem mais ninguém para fazer uso da palavra? Eu vou fazer vereador Constantino.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que se fazem presentes, boa noite. Boa noite, população de São José do Rio Claro, que estão nos assistindo. Marco Júnior, você disse uma palavra aqui, e eu concordo com você em nome de todos os vereadores, com respeito ao rapaz que estrangulou o nome dos vereadores. Mas eu fico até tranquilo, e eu me preocupo quando vem uma pedra de cima, mas pedra que vem de baixo não deve nos atingir. Então, esse apedrejador, na verdade, não significa nada, no meu ver, porque já assumi coisas grandes dele, e eu me calei porque Deus me deu em dobro. Então, uma pessoa dessa, eu acho que não faz diferença para esta Câmara, que está trabalhando com muita responsabilidade. São pessoas que não sabem de nada. Se fosse uma pessoa bem entendida, ele poderia chegar e ver o trabalho desses filha da puta que ele, como disse. Então, isso aí é uma coisa, Marco Júnior, para nós, sinceramente, é doído, porque nós estamos trabalhando com muita responsabilidade. Mas eu volto a dizer, da onde vem, não atinge nós. Eu acho que a população está satisfeita com o trabalho do Legislativo. Então, isso aí, Marco Júnior, eu gostaria de... E também de aproveitar a oportunidade aqui em cima do requerimento do vereador Pelé. Eu concordo, vereador Edmar, plenamente com o teu requerimento. O que as pessoas de idade, poderia ser nossos pais, nossos avós, eles só querem uma coisa, é poder dançar na quinta-feira. Agora, uma pessoa de 70, 80 anos está preocupado com fazer muita coisa do jeito que veio o ofício, te dando resposta. Isso, para mim, é um desrespeito ao vereador que veio da primeira-dama. Eu concordo, vereador, eu concordo plenamente. Eu estive na Coab, antes da política. Uma senhora me disse, ô, senhor Constante, eu tinha tanta vontade de ir lá naquele clube e dançar com o meu velhinho, mas pelo que eu estou vendo, eu vou morrer e não vou ver. E vocês acham que foi verdade? Com 30 dias ela faleceu. Muito obrigado, senhor presidente. Os requerimentos estão em discussão. O vereador Marcos pediu uma réplica. 1 minuto, vereador. Vereador Constante, só corrigindo aqui a situação para o senhor, a gente deve se preocupar com tudo. Eu acho que excedeu a fala, que ninguém concorda com a fala. Mas o que eu falo é o seguinte, até quando os idosos vão aguentar, o seu Vicente não vai juntar o grupo dele ali, o grupo dos 80, falar, vamos fazer uma gangue, vão chegar os vereadores também, porque o baile nunca sai, né, seu Vicente? Vai chegar um momento que eles vão ter que meter a boca no trombone, os nossos velhinhos. Até quando o pessoal que não tem, as famílias que não têm, um atendimento no período noturno, porque o seu ente está morto ali, e não consegue falar com o social para um caixão, não vai gravar um vídeo também nos excomungando inteirinho, por causa de coisas simples, que precisam ser resolvidas e não são sanadas. Um baile, o que vai matar um baile? A caixa de som o município tem, servidor o município tem, espaço, aqui, ó, faz aqui na Câmara. O presidente até cede o espaço aqui com ar-condicionado para os velhinhos dançar. Então, não quer fazer. E aí, nós estamos apanhando por causa de coisas pequenas, simples. Os requerimentos estão em discussão. Vereador Marcos. Márcio de Assis, desculpa. Senhor presidente, boa noite. Cumprimentar aqui os companheiros vereadores, boa noite. O Facebook da Câmara que nos assiste, nosso boa noite. Em nome do Carlos e a irmã Bárbara, eu cumprimento todos aqui presentes. Eu quero aqui falar sobre o requerimento da vereadora Maria. Concordo com a vereadora Maria, porque não é fácil. Tem vários
esporte aqui do município e chega na hora, fala que vai arrumar o ônibus, chega na hora, no final vai negar o ônibus. Então isso é feio demais para a população rio-clarense, sempre lutando ali, e o esporte é saúde. Então não pode acontecer isso, o secretário de esporte Roberto ou a secretária Juliana, ver o motivo, qual que é o motivo de cancelar em cima da hora. Então não pode acontecer isso, né? Não sei se o prefeito está sabendo disso, ele tem que rever essa situação para não acontecer o que está acontecendo. E também através do vereador Pelé, né, sobre o Lar dos Idosos também, do baile, né? Eu lembro que no tempo do Natanael Casavecchia, o Aparecido Briante, sempre teve Valdomiro, sempre teve o baile. Eu lembro do Barbosa, lá da Gemada, gosta de dançar demais da conta. O Vicente sempre está ali dançando ali, demais. Até a mãe da secretária de Finanças sempre vai, e agora está difícil. Não sabe o que vai acontecer. Mas tem que voltar. Ô, Levi, está na sua mão, secretário de Assistência Social. Olha com carinho. Vai lá na Nova Mutum, Nova Maringá. Climatizado. Não, é Nova Mutum ali, o Leandro Félix ali. Ó. Pode fazer uma visita ali para ele ali, ver o movimento ali, no Lar dos Idosos. Coisa chique. Então, acho que o prefeito tem que copiar o de Nova Mutum vir para cá. Como ele já veio para São José de Nova Mutum, então tem que copiar o modelo de lá, né? Então, é isso aí. Parabéns a todos os requerimentos que foi lido aqui, né? E até mesmo o esporte. O Juarez Costa, né, fomos na viagem agora para Brasília, eu e o Marcos Júnior e o Constantino, ele vai mandar um ônibus, mas só o ano que vem, para atender essa demanda aí de esporte às igrejas. Tomara que o Juarez Costa vai cumprir essa promessa de vir, mas antes de chegar essa aí, nós temos que sentar junto com o Levi, para ver se tem condições de comprar esse ônibus para atender a demanda do esporte. Eu tenho certeza que ele tem que atender nós. Ele tem que atender, porque não é fácil. Nós estamos andando na rua aí, mas é difícil, hein? Eu mesmo estou sentindo. O pessoal fala, Márcio, ali no seu vá ali no sítio, na MT-010, tem que fazer isso, aquilo. Então, como que está difícil? Então, chegou a hora, Levi, 6 meses, né? Tem próprio funcionário de vocês também, eu vejo que está reclamando, alguma coisa está acontecendo. Então, 6 meses, já tem que ter uma solução, passar para nós, passar para a população, se vai continuar ou não, não sei. Obrigado, senhor presidente. Os requerimentos estão em discussão. A vereadora Maria pediu 1 minuto de réplica. Só quero fazer um adendo, que nos dias que foram cancelados 2 ônibus, um para Diamantino e um para Matupá, eu falei com o Roberto nos 2 casos, e o Roberto falou, Maria, eu vou tentar liberar pelo menos o de Diamantino, que são 100 quilômetros. E meia hora depois ele voltou, falou, Maria, não consegui liberar nem o de Diamantino. A última palavra não é a minha, infelizmente. Então, realmente, o Roberto tenta fazer uma parte, mas ele não tem, a última palavra não é dele, né? Os requerimentos estão em discussão. Vereador Bahia. Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do nosso presidente Edmar, cumprimentar todos os colegas da mesa, Marta, a vereadora Maria, público presente aqui, o que nos assiste. Dando uma olhada nesses requerimentos aqui, nós estamos vendo uma reincidência de requerimentos. Quer dizer, resumindo, nosso prefeito ele tem que entregar alguma coisa, que chega de solicitar, chega de requerimento, entendeu? Então, são reincidências de requerimentos aqui de coisa de 60 dias atrás, coisas básicas. Falamos aí desse vídeo que o cara postou aí, cidadão, mas por que ele chegou nesse ponto? Nós temos que pensar isso. O cara foi infeliz de agir daquela forma, sem postura, sem qualquer, ou com postura, até com nós todos, né? Mas não deveria ter chegado nesse ponto. Né? Se ele reagiu, se manifestou dessa forma,
é porque realmente não está sendo atendido os anseios da população. E isso passa por nós, porque quem corre atrás, e ele não é muito entendedor disso e não vai saber, por isso até às vezes que teve essa atitude, quem corre atrás dessas verbas, dessas emendas, somos nós. Só que ninguém sabe. Aí, quando não vem, o prefeito que não faz. Só que a culpa, aí vem no vereador. Porque nós somos mais fáceis de estar encontrando na rua, né? Está se esbarrando por aí, nós estamos andando o tempo todo. E por isso pedir esse entendimento do prefeito aí, que, por favor, comece a entregar alguma coisa, comece a entregar pelo menos o básico, porque desse jeito está ficando difícil de trabalhar. Obrigado. Os requerimentos estão em discussão? Ninguém mais quer fazer uso da palavra? Se me permitir, já vou fazer uso da palavra daqui mesmo, da bancada. Quero aqui cumprimentar a todos os presentes, a todos que nos assistem também nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos, tanto aqui no plenário quanto aqueles que estão aí acompanhando de casa. Eu quero aqui comentar sobre o requerimento 035, que trata do baile da terceira idade. Nós já fizemos esse requerimento há umas 2 ou 3 sessões anteriores, não é, presidente? E assim, juntamente com o presidente também, novamente. E as respostas que nós estamos tendo são respostas, sim, evasivas, genéricas, sem sentido, não tem nenhuma, nem pé nem cabeça, não tem uma explicação plausível, não tem uma resposta plausível para a gente passar para a população. Então, eu sou favorável, sim, que a retomada dos bailes da terceira idade, até porque a terceira idade já é pouco assistida, né, no nosso município, então que seja, né, que lhe garanta pelo menos aquele direito mínimo que já vem realizado há quantos e quantos anos e nesse momento está aí interrompido. Também quanto ao requerimento 038, aliás, do 039, que pede novamente uma explicação mais técnica e plausível em relação aos ACS e os ACS, né, que são os agentes comunitários de saúde e de endemias. Essa reunião foi feita, acho que no início do ano, o vereador Betinho estava lá, né? Foi uma conquista dos ACS e dos ACS a questão da insalubridade, né? Tendo como base não o salário mínimo, mas aquilo que se paga a cada um deles. Então essa foi uma conquista. E uma outra conquista que ficou em haver, ficou lá o ponto de interrogação, inclusive foi questionada, inclusive para o próprio prefeito, que essa não seria dada, que era a questão do retroativo daquilo que já se perdeu, porque a lei é de 2022. Então o Executivo demorou, passou 22, passou 23, passou 24, e só passou a vigorar agora a partir de janeiro ou fevereiro, se não me engano, né? Então, assim, ficaram alguns anos de perda, né? Então o Executivo não se adequou. E o Tribunal de Contas, a gente sabe disso, o Tribunal já deu causa favorável aos ACS e ACS de todo o Estado de Mato Grosso, onde cada um tem que reconhecer, cada município tem que reconhecer e também repor esse retroativo. Então, nós somos favoráveis também a essa causa, que é uma luta que já vem de anos dentro do município, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Em relação à questão dos transportes que estão sendo negados, a questão não é nem negar, mas a questão é o desrespeito da resposta. Sigo da mesma forma, igual a vereadora Maria falou. Se não tem condição, se não pode atender, então desempata. Fala não. Fica vermelho 5 minutos e fala não. Porque daí quem quiser vai correr atrás de outros meios, né? Porque aí você tem tempo. Agora faltando 2 dias, 3 dias, como que vai uma equipe que já está toda organizada, precisa competir e representando o município? E tem muitos aí que têm vendido, pode ir na feira no dia de sexta-feira, na feira, tem vários e vários atletas vendendo paçoca, vendendo docinho, para angariar um dinheirinho, muitas vezes até para comer na estrada. Então, assim, é a falta de respeito. Já que não atende mesmo, né, não atende essa demanda, e eu sei que é complicado, mas também é necessário que o Executivo comece a pensar, porque essa aqui é uma demanda recorrente, anos após anos, então que se faça, pelo menos, seja sincero com aqueles que estão competindo, fala, olha, nós não temos condição, fica vermelho 5 minutos, seja o prefeito, seja o secretário, seja lá quem for, e desempata e deixa as pessoas trabalhar, achar outra forma de poder se locomover até as suas competições. Quero também aqui falar em relação ao requerimento
assino juntamente com a vereadora Maria, em relação à questão da parte elétrica ali da feira, vereadora. E também eu gostaria de dizer o seguinte, de depois acrescentar na redação, na verdade, primeiramente, o requerimento é ser direcionado à Secretaria de Obras e, segundo, à Secretaria de Agricultura. Eu vou dizer por quê. Primeiro que a Secretaria de Agricultura, infelizmente, perdeu 1 milhão de receita no orçamento deste ano. 1 milhão a menos nós temos. Tá? A última reparo que nós demos em relação ali a essas redes de energia ali, foi muito mais de R$10.000 na gastação só com fio e cabos e uma série de coisas, né? E não resolveu o problema. Então, assim, a Secretaria de Obras, como tem um orçamento muito maior, e de repente até pode ter esses equipamentos e essa fiação já disponível no seu estoque, de repente poderia até nos auxiliar muito melhor. Mas tem que acionar, sim, também a Secretaria de Agricultura, pelo menos para ela ficar ciente e poder cobrar com mais propriedade a própria Secretaria de Infraestrutura, nesse caso. Mas eu também sou contra, e tem queimado muito equipamentos ali, a gente sabe disso, e ali parece, assim, eu já estive conversando com outros eletricistas, parece que o problema ali não está em toda a rede, mas está num trecho da rede. De repente, até está mais fácil de resolver do que a gente se pensa. Então, vamos direcionar, se depois puder, acrescentar na redação também, chamando a atenção da Secretaria, além da Secretaria de Agricultura, mas também a Secretaria de Infraestrutura. Eram essas as minhas palavras, e nesse momento, alguém mais não quer fazer uso da palavra, nos requerimentos, passo então à votação dos requerimentos. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários, levante-se. Aprovado. Nesse momento, passo a leitura das indicações e convido o presidente a fazer uso da sua cadeira aqui. Eu tomei a água dele. Indicação número 122. Indicam ao excelentíssimo senhor prefeito com cópia à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para que seja efetuada a reforma do refeitório da Escola Municipal João Trevisan. Autores, vereadores José Roberto da Silva, Maria Aparecida Santiago e Adriel Pereira Irineu. Indicação número 123. Indicam ao excelentíssimo senhor prefeito com cópia à Secretaria Municipal de Infraestrutura para que seja viabilizado a revitalização da Praça da Bíblia, bem como a criação e a construção de um novo monumento alusivo. Autores, vereadores Adriel Pereira Irineu, Maria Aparecida Santiago e José Roberto da Silva. Está em discussão as indicações. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Em nome da minha esposa Keila, cumprimento todo o plenário e todos que nós assistem pela rede social. A minha indicação é sobre a Escola João Trevisan, sobre o refeitório da Escola João Trevisan, que está caindo na cabeça dos servidores. Daqui uns dias vai cair na cabeça dos alunos. Aí nós botamos as fotos ali, que é para a gestão ver lá, né? Estou achando que ele começou, agora é o primeiro ano de gestão dele, e ele não viu que o cupim começou a comer agora. Olha a situação dos pilares da escola, do refeitório. Está numa situação crítica. Eu já estive lá essa semana, tirei umas fotos ali, para mostrar para a população que a gente está cobrando e está mostrando ali os reparos que tem que ser feitos. A diretora daquela escola falou assim que no tempo da chuva, ela já teve muito medo de cair em cima dos alunos. E eu acho que agora, se não fazer essa reforma, Marco Júnior, não tenha dúvida que vai cair em cima dos alunos. Porque tem que estar tudo distorcido, não sei como é que o prefeito já não viu isso dali, né? Secretária de Educação. Então, estamos ali pedindo que ele tome as providências quanto aquilo dali, que a gente tem que tirar a responsa do lombo da gente. Do que nós, como vereador, estamos cobrando, estamos mostrando.
Se acontecer algo lá para frente, cobramos. Se ele não exerceu a parte dele, a nossa foi feita. E também quero falar a respeito daquela quadra lá que eu e o vereador Adriel, a vereadora Maria, fizemos uma indicação já meses atrás aí, que era para ter tomar providência quanto só falta umas telas lá. E a placa está lá, sem utilidade nenhuma, só dando serviço por servidor lavar ela. E olha a situação da quadra. A quadra está podre. Então, isso dali, ó, não tem nem o que falar. É uma má gestão. Porque não é um rio de dinheiro para arrumar aquilo dali. É só uma simples tela. A outra escola do lado colocou as telas, ficou bacana, ficou bom, resolveu o problema. Agora, aquela dali, o servidor lava por lavar. Os alunos não estão utilizando a quadra, por causa que a diretora falou que tem medo que os alunos peguem doença mesmo lavado. E está naquela situação ali, ó. E estão lavando. Um dia sim, outro também. Olha lá, outra. Eu tenho até a foto do outro ginásio lá, Ilan, que foi colocada a tela lá. Lava uma tela. Deve que custa 1 bilhão aquela tela para colocar, né? Aí, ó, na outra escola. Como é que ficou bom? Não tem esse problema. E é divisa, de muro. Então, assim, é um descalço e, assim, a falta mesmo de vontade de resolver os problemas do município. Deixa a desejar e muito. Até parece, igual eu falei, que é um prefeito que entrou recém, e não tem 4, e está no 5º ano de mandato. Muito obrigado. Que Deus abençoe, que toque no coração dele aí e faça a lição de casa. Está em discussão as indicações. Vereadora Maria Santiago. Eu assino junto novamente essa indicação do vereador Betinho. Adriel, Betinho e eu fomos lá, fizemos a indicação. As meninas que limpam essa quadra estão preocupadas, porque é o que elas falam, quando elas jogam água, sobe aquela poeira dos cocô dos pombos, e isso pode ocasionar um problema de saúde lá na frente. Quem que vai assumir, né? Hoje, também eu tive o cuidado de ligar para uma pessoa para verificar, em relação à creche Criança Esperança, que nós pedimos um exaustor para a cozinha. Um exaustor. E até hoje não colocaram um exaustor. Quanto custa um exaustor? 300, 400 reais. E elas estão lá, num forno na cozinha, com um ventilador capenga, que já estava no dia que nós fomos lá, e elas continuam com esse ventilador sem o exaustor. Então, coisas mínimas, como nós já falamos aqui, nós fizemos em forma de indicação. No dia até que eu mandei para a secretária falou, mas vocês não podem fazer isso, não é bem assim a situação, eu vou responder. Respondeu daquela maneira, e até hoje está lá, sem o exaustor, sem o ventilador. A quadra nós pedimos, já tem quanto tempo que nós pedimos essas telas, que é o que o vereador Betinho falou. Quanto que custa uma tela dessa? E as crianças estão lá com uma quadra nova, sem utilização. A quadra nunca foi utilizada, o piso já está desmanchando, e as crianças nunca utilizaram essa quadra. Está em discussão as indicações. Vereador Marcos Júnior. Unir os vereadores e empresários e criar a Copa Pombo de Futsal na João Trevisan, arrecadar recursos para colocar as telas. É brincadeira, Marcos. É brincadeira, você está falando de coisa básica. Uma tela. Olha só para você ter uma ideia. Houve a indicação do vereador Betinho na sessão anterior. Do forro do PSF 4, é isso? 5. Por causa das telas laterais, deixa rato, morcego invadir e arrebenta tudo o forro. Se você gastasse ali R$500 nas telinhas laterais, você evitaria esse transtorno que hoje passam de 10 mil, 20 mil se for reformar. Nós temos uma quadra ali com valor incalculável. Você viu a quantidade de merda de pombo ali, já deteriorando o piso, que é o mínimo. As nossas servidoras e as nossas crianças. Como é que você consegue controlar uma quantidade de criança dessa que não vai ali mexer, que não vai adoecer por causa de tela? Mas parece que tudo está sendo impossível nesses 6 meses. E até quando? Nosso refeitório. É bom, Beto, que se registre tudo, porque amanhã ou depois acontece alguma coisa, pelo menos foi avisado, foi cobrado.
E aí tem muitos prefeitos que não gostam quando as escolas ou direção de escola toma atitude de fazer as festas para arrecadação. Eles sentem como se fosse uma afronta a escola promover a festa para arrecadar recurso para manutenção, porque segundo eles dá conta. E aí nós vemos as nossas redes de ensino dessa forma, do jeito que está. E até quando a gente vai ficar cobrando coisas básicas? Porque a gente não está cobrando não. Agora há pouco a gente já falou das obras grandes que a gente está esperando. Está falando de uma rede, está falando de um forro, falando de um banheiro. É complicado a gente continuar nesse debate aqui, gastando tempo com coisas básicas, como disse o vereador Bahia. Toda vez é os mesmos requerimentos. Ah, pessoal, por que vocês não fazem coisas diferentes? Ué, só se dançar quadradinho de 8 aqui, porque se o básico você tem que pedir 15 vezes, uma limpeza, uma poda de primavera, pô, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer nesse São José? E trazer a resposta. E eu gosto quando a resposta vem brava, mas acompanhada de serviços. Eu prefiro ser xingado, às vezes pelo prefeito, pelos secretários por aí, mas com execução de serviço, do que ser elogiado e a situação de São José do Rio Claro não sai desse marasmo aqui. Cobranças de coisas simples, varrição de rua, pinteiro de meio fio, poda de... Isso é serviço de vereador fazer, gente? Mas tem que fazer porque não acontece. Está em discussão as indicações. Vereador Adriel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui comentar sobre a... Eu acabei não trouxe meu óculos agora. Sobre a indicação número 123, é isso, né? Se não me falha minhas vistas aqui, que fala sobre onde a gente, juntamente com a vereadora, obrigado, vereador, com a vereadora Maria e com o vereador Betim, né, em relação à revitalização da Praça da Bíblia. Nós vivemos num país de grande maioria cristã, divididas em várias denominações, ora católico, ora evangélico, e uma boa parte das cidades tem seu monumento, tem seu espaço físico destinado à visitação, a estar ali naquele local. A gestão é conhecida como, pelo menos dizem, né, que são conhecidos como urbanistas, que dá um novo visual em tudo. Mas ali está deixando a desejar aquela praça. O monumento da praça está todo derretido. Ali um dia, só quem passou ali sabe que aquele monumento foi uma Bíblia. Bíblia só tem um nome, eu acho que nem, se brincar, nem a placa lá direita, eu acho que não está, já caiu. Tão pequeno a praça, tão fácil de ser mantida, mas infelizmente não tem tido o devido respeito. Agora, todas as sextas-feiras, né, lá na rádio tem um momento, né, no programa do prefeito, um movimento de reflexão, né, com a Bíblia na mão, e refletem muito bem, né? Mas o cristão, seja ele católico, seja ele evangélico, não tem uma praça decente que leva o nome da própria Bíblia, que é a regra de fé e prática, tanto de católicos quanto evangélicos, não tem. É aquela feiura, aquela horrorosidade lá. É verdade? Então, que o prefeito esteja atento também, abra o seu olho para aquela praça ali. Até a gente passa lá, muitas vezes a grama está até cortada, né? Até não vou dizer quanto a isso. Mas que revitaliza aquilo lá, coloca umas luminárias bonitas, coloca um monumento bonito, assim como fez, né? Quando quer, faz um monumento bonito. Não fez do Cristo? Não fez o do peixe lá da entrada? Faça também um ali, né? Para ser lembrado também. Já que é pai e mãe do urbanismo aí, da revitalização das praças e logradouros públicos, pelo menos é assim que a administração vende nessa característica, parece que marcante, né? Então, faça dela também lá na Praça da Bíblia e revitalize aquilo lá. Obrigado, presidente. Continua a discussão as indicações. Não havendo mais comentários, passaremos à votação.
Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste de pé. Indicações aprovadas. Agora, antes da palavra livre, faremos a leitura, peço à secretária que faça a leitura de 2 denúncias que chegou nessa casa, que, como conforme o regimento interno, sempre na primeira sessão, o presidente determina a leitura e consulta o plenário sobre o prosseguimento ou não das denúncias. Peço à secretária que leia as denúncias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Levi Ribeiro, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG número, inscrito no CPF número, residente domiciliado na Avenida dos Ipês, quadra número 4, lote número 12, bairro Morada dos Ipês, na cidade de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Representação por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Em face do vereador Ronei Fernandes, agente político no exercício de mandato parlamentar nesta Câmara Municipal, por conduta incompatível com os preceitos éticos, legais e regimentais inerentes à função pública, conforme passa a expor. Primeiro, dos fatos. No dia 5 de junho de 2025, o prefeito municipal de São José do Rio Claro, senhor Levi Ribeiro, esteve presente em reunião institucional na Câmara Municipal, onde estiveram presentes os vereadores Adriano Kuhn, Constantino de Almeida, Edmar Fidelis Maximiano, José Roberto da Silva, Márcio Antônio de Assis, Marcos Aliendes Lopes, Maria Aparecida Santiago e Ronei Fernandes, com a finalidade de apresentar informações sobre ações em andamento pela administração pública, notadamente no tocante à instalação do sistema de videomonitoramento vinculado ao programa Vigia Mais MT e as obras de melhoria nas estradas vicinais do assentamento Santana da Água Limpa. A visita ocorreu em ambiente inicialmente cordial, pautado pela intenção de cooperação mútua entre os poderes. Entretanto, durante a exposição, o vereador Ronei Fernandes assumiu postura agressiva, dirigindo-se ao prefeito em tom intimidatório, ao questionar se seriam realizadas obras no bairro Jardim Rio Claro, ainda no corrente ano. Ao receber resposta moderada e institucional, o parlamentar afirmou: se você não mexer, vou deixar bem claro para você, você terá um problema comigo. Tal declaração, feita publicamente e na presença de diversos parlamentares, configura manifestação claramente ameaçadora, sem qualquer amparo no exercício regular da função legislativa, extrapolando os limites da liberdade de expressão parlamentar e atentando contra os princípios da urbanidade, do respeito entre os poderes e da separação de competências. A reação dos presentes evidenciou o impacto da fala. Parlamentares e servidores demonstraram desconforto com a postura adotada, o que foi amplamente reprovada na sessão seguinte por membros da própria Casa Legislativa e pronunciamento na tribuna. Nessa oportunidade, o referido vereador que preside a Comissão de Ética classificou o comportamento como eticamente reprovável, juridicamente questionável e potencialmente enquadrável nas seguintes hipóteses: falta de decoro parlamentar, pela adoção de conduta incompatível com o exercício do mandato, coação política indevida, com possível conotação de chantagem ou pressão imprópria sobre decisões administrativas, ameaça, artigo 147 do Código Penal, ao criar temor de mal injusto e grave, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal, mediante tentativa de compelir a autoridade pública, abuso de autoridade, Lei número 13.869/2019, ao utilizar-se do cargo eletivo para intimidação pessoal, assédio moral, caso caracterizada perseguição rejeitada e exposição vexatória a agente público, violação dos princípios da moralidade administrativa,
da urbanidade, da separação dos poderes e da hierarquia institucional previstos na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e nos regramentos internos desta Casa Legislativa. Ressaltou-se ainda que, embora a fiscalização por parte do vereador seja função constitucional e legal, Constituição Federal, artigos 31 e 70, ela deve ser exercida com observância à legalidade, impessoalidade e respeito institucional, jamais mediante práticas abusivas, intimidadoras ou moralmente ofensivas. O pronunciamento conclui com firme advertência de que a Câmara Municipal deve zelar pela integridade institucional e que o Parlamento não pode servir de palco para ameaças pessoais ou imposições de vontade política, sob pena de comprometer sua própria legitimidade perante a sociedade. Por fim, o prefeito municipal, ao representar esta representação, limitando-se a provocar institucionalmente esta Casa, para que, por seus órgãos competentes, avalie, sob a ótica legal, ética e regimental, a regularidade da conduta praticada, e, se entender cabível, delibere quanto à instauração de procedimento disciplinar pertinente, respeitando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. Da fundamentação jurídica. O regime jurídico aplicável ao exercício do mandato parlamentar impõe, para além das prerrogativas inerentes à função legislativa, um conjunto de deveres éticos e institucionais que asseguram a integridade do parlamento e a legitimidade da representação política. Tais deveres encontram assento na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, os quais atribuem à própria Casa Legislativa a competência para avaliar a compatibilidade de determinadas condutas com o decoro exigido ao cargo. A norma em comento exprime o dever funcional de preservar a dignidade da vereança, sendo suficiente para a deflagração de apuração a existência de fato idôneo que, em tese, se mostre descompassado com os padrões de urbanidade, respeito, impessoalidade e equilíbrio próprio ao cargo. O dispositivo revela que a avaliação de decoro é matéria de natureza ético-disciplinar e que a violação pode decorrer tanto de ações comissivas, como gestos, ameaças e manifestações agressivas, quanto de posturas que distorçam os limites constitucionais da atuação parlamentar. Trata-se de previsão compatível com o princípio do devido processo legal, que atribui à Comissão de Ética ou outro órgão competente a tarefa de instrução, análise do mérito e eventual deliberação sobre o encaminhamento do caso. Deve-se considerar ainda que o exercício da atividade parlamentar está subordinado aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, nos moldes do artigo 37 da Constituição Federal, sendo a observância do decoro parte indissociável da legitimidade do mandato. Quando o comportamento de um parlamentar compromete a imagem da Casa Legislativa, interfere de forma indevida nas relações institucionais ou fere a integridade de agentes públicos no exercício de suas funções, há fundamento jurídico suficiente para que se inicie de forma regular e técnica a apuração da conduta. A presente representação não tem por escopo sugerir qualquer penalidade específica, tampouco antecipar juízo de valor quanto à gravidade formal da conduta praticada. Visa apenas provar, nos termos do regimento interno e da Lei Orgânica Municipal, a apuração institucional dos fatos, para que, após regular processamento e com observância ao contraditório e à ampla defesa, esta Casa delibere de forma soberana quanto à eventual caracterização de infração ético-disciplinar e à medida que entender juridicamente adequada. 3. Dos pedidos. Ante o exposto, pede e requer: a. Seja a presente remetida ao presidente da Câmara Municipal. B.
o recebimento da presente representação pela Comissão de Ética da Câmara Municipal para análise das providências cabíveis, em razão de abuso das prerrogativas inerentes ao exercício do mandato legislativo, conduta incompatível com o decoro parlamentar do vereador Ronei Fernandes. Termos em que pede deferimento: São José do Rio Claro, 11 de junho de 2025, Levi Ribeiro, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, eu, Marcos Isaías, eleitor desse município, inscrito com o título de eleitor número Zona 029, seção 0038, cidadão rioclarense, domiciliado e residente na Avenida Uruguai, número 1717, bairro Planalto, portador do CPF número tal, RG número tal, SSP-MT. Venho, através deste solicitar providências da Casa Legislativa, que, por obrigação constitucional, precisa abrir um procedimento investigatório sobre a conduta do vereador Ronei da Saúde. É fato e notório que esse parlamentar vem se tornando um costumaz na prática de abuso de autoridade, sendo ela praticada contra qualquer cidadão, independentemente do cargo que ocupa. Protocolei uma denúncia na data de 28 de maio de 2025, na qual deveria ter sido lida na primeira sessão após o recebimento, como preconiza o artigo 74 do Regimento Interno, em seu inciso 3º, parágrafo 2º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Haja vista que não seguir o rito acima e que poderia ter evitado mais um fato ocorrido no próprio gabinete da presidência desta Casa, dessa vez, a vítima desse vereador foi a autoridade máxima do nosso município, o chefe do Executivo Municipal, e que tais abusos, já perceptíveis por toda a nossa sociedade, vêm despertando uma desconfiança de um certo corporativismo de alguns vereadores deste parlamento com esse vereador. Com base na matéria jornalísticas do portal de notícias Grupo Arinos de Comunicação Local, tornando público esse novo fato, no qual trechos abaixo extraídos da mesma traz mais detalhes que segue. Durante uma reunião entre os vereadores e o prefeito Levi Ribeiro, realizada na sala da presidência da Câmara, um episódio de desrespeito chamou a atenção. O vereador Ronei Fernandes, no meio das discussões, que já se estendiam há um tempo e abordavam diversos assuntos de interesse público, interrompeu os trabalhos, questionando de forma ríspida do que se tratava aquela reunião, mesmo após horas de conversa sobre temas importantes, como limpeza urbana, obras inacabadas e ações básicas de gestão. Segundo relatos de parlamentares presentes, Ronei apontou o dedo e usou um tom afrontoso contra o prefeito, desestabilizando o ambiente e causando constrangimento aos demais. Em outro momento, chegou a deixar a sala, retornando em seguida com novas cobranças exaltadas. A atitude do vereador foi reprovada por todos os colegas, que assinaram um ofício institucional relatando o episódio e expressando repúdio ao comportamento adotado. O documento foi lido na sessão na última quarta-feira, dia 5. Apontar o dedo, usar tom agressivo e tentar intimidar qualquer autoridade é incompatível com o cargo que ocupa. Se fosse com qualquer outro servidor ou cidadão, igualmente seria grave. O que vimos foi uma afronta à ética e ao respeito institucional, declarou o vereador Marcos Júnior durante a sessão. Este não é um caso isolado. Ronei Fernandes, em apenas 6 meses de mandato, já acumula relatos de desentendimentos com outros vereadores e até servidores públicos nos bastidores. É considerado de difícil trato
e já protagonizou outras situações de confrontos e desrespeito no exercício da função. A depender da iniciativa do prefeito, da Câmara ou de qualquer cidadão, a conduta deve ser formalmente denunciada por quebra de decoro parlamentar, podendo levar à instauração de processo disciplinar na Comissão de Ética da Câmara. A depender das provas e da gravidade, o caso pode evoluir para sanções administrativas e até criminais, como abuso de autoridade e constrangimento ilegal. Fonte: Grupo Arinos de Comunicação. O que ainda teria chamado alguns vereadores presentes na reunião de uma forma jocosa e desrespeitosa, rotulando-os como galerinha. Há algumas reclamações de servidores para alguns veículos de comunicações de nosso município, como já disseram alguns representantes em seus programas. Há relatos semelhantes de servidores da Unidade de Saúde da Família 4 e na própria guarita do barracão da Prefeitura sobre esse vereador. O ofício institucional genérico lido na sessão não é suficiente, pois não foi esclarecedor e trouxe uma certa confusão, pois relata superficial sobre o ocorrido, mas não citou qual parlamentar que haveria cometido tal atitude, trazendo para a sociedade julgamentos e questionamentos de qual vereador estaria falando o tal ofício, trazendo desconfiança da sociedade sobre outros vereadores que não praticaram essas afrontas desrespeitosas ao Executivo. E com base na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, solicita o acesso das imagens de vídeo e áudios, impreterivelmente antes da próxima sessão, da referida postura do vereador na reunião com o Executivo e seus pares, pois era uma reunião de natureza pública que tratava de assuntos de interesse público. A Casa Legislativa tem indícios fortes e incontestáveis para apurar esses fatos, gravações em áudios e imagens, testemunhas oculares, assessoria de imprensa dos seus poderes, conforme cita o presidente da Comissão de Ética, em sua fala ressaltando e preservando os valores institucionais da Casa. A Câmara Legislativa precisa prestar esclarecimentos à nossa sociedade ou abrirá um procedimento perigoso que coloque em risco a harmonia dos poderes constitucionais. Deve garantir a ordem e respeito em seu recinto, deve zelar pelos valores morais e éticos que esse parlamento sempre teve e que nunca vivenciou um momento como esse, que abala e afronta as estruturas do próprio regimento interno sagrado, dos cumprimentos de direitos e deveres de cada parlamentar que representa a causa de um vereador. Sem mais para o momento, aguardo resposta da leitura da anterior a essa providências legais que são cabíveis por esta Casa. São José do Rio Claro, 9 de junho de 2025, Marcos Isaías. Como preceitou o regimento interno, passaremos à votação individual já das duas matérias em conjunto, como já foi explicado aos vereadores, que se trata do mesmo conteúdo referente à reunião. Então, vou chamar pelo individual votação. Vereador Márcio. Se vai prosseguir com a comissão processante ou não. Processante ou ética? Primeiro aí. Se vai receber a denúncia para encaminhar para a comissão processante. Ah, sim. Porque a da ética é a mesma coisa, é a mesma denúncia. Não tem como arquivar uma e prosseguir a outra. É o mesmo assunto. Senhoras e senhores, vereadores, mais uma boa noite. Quero aqui cumprimentar o vereador Urias, ex-vereador. Um abraço. Então, como foi lido, né, das sessões passadas, como a Marta agora recebeu, o presidente recebeu duas denúncias do prefeito, o fato que aconteceu no gabinete do presidente, e pelo fato que o prefeito colocou todos os nomes dos vereadores, porque os vereadores, exceto o vereador Adriel, não esteve presente devido ao seu trabalho.
Então, como ele envolveu, ele colocou todos os vereadores ali, porque presenciou o momento, o fato. Então, sou favorável que encaminhe a ética, né? Porque, na verdade, é o seguinte, não é que aqui não é uma cassação, não é nada. Simplesmente vai ser investigado o fato. Ok? Obrigado, senhor presidente. Com o voto, vereador Adriel. Senhor presidente, senhores vereadores, todos nos assistem. Eu, naquele dia, eu até não recordo aí muito, foi dia 28? Naquela data, naquela reunião, não me lembro agora a data. Eu não estava aqui no centro urbano, eu estava no assentamento, estava numa outra atividade, 5, né? Eu estava em outra atividade lá do meu trabalho. Então, eu não participei da reunião, né? Então, eu fiquei sabendo depois, pelos próprios colegas, né, pelos 8 colegas, mais ou menos o conteúdo da reunião do que foi se tratado naquela noite, naquele dia, naquela manhã, na verdade, né, reunião com o prefeito. Mas eu já falei, já disse e reafirmo ao vereador Ronei, do meu posicionamento, do que eu penso sobre isso, e disse a ele, já disse aos demais também, que é reprovável a atitude dele naquele dia, a forma que ele se conduziu, a forma como ele se dirigiu. Eu já tive numa situação também de oposição, em outras situações, em outro mandato, mas na hora do momento das conversas, mesmo que calorosas, nós procurávamos manter uma posição mais coerente e tentando evitar a alteração dos ânimos. Assim como o lado da moeda, né, ela tem 2 lados, assim como o copo tem um lado de dentro e um lado de fora, né, eu falei um dos lados aqui. Ele sabe do meu posicionamento, é reprovável, não é adequado. Porém, também nós temos que entender que o vereador também estava no uso das suas atribuições, no uso do seu direito maior, que é de se expressar. Contudo, ele não se expressou muitas vezes da forma que deveria, da forma compatível. Outro ponto que eu falo, a reunião era uma reunião interna, não era uma reunião pública, aberta ao público, era uma reunião interna. Agora, se tudo quanto é reunião interna que nós tivemos vira público também, né? Então, perde-se o sentido de tudo. Tanto é que eu não me hesitei em assinei a retratação, o documento de retratação que foi escrito e assinado pelos 8 vereadores. Até sugeri naquela noite, né, antes da sessão, que nós nos dirigíssemos, juntamente com o vereador, até o prefeito no dia seguinte, e que entregasse aquela retratação em mãos, e ele, olhando olho no olho, fizesse a retratação verbal com o prefeito, assim como também teve a discussão que foi verbal aqui. Outro ponto que nós devemos levar em conta, que eu levo em conta, né, é a questão dele estar reivindicando algo que é de interesse público. Hoje já foi comentado aqui em relação à atitude de um cidadão da cidade, aí, uma pessoa, que se dirigiu muito mal, tanto a vereadores quanto a prefeito. Não concordo com ele. Isso que ele não é cobrado todos os dias por 15 mil habitantes. Em partes, até entendo a situação do vereador, que ali ele quis expor a dor, quis expor o problema de uma comunidade, onde ele é cobrado assim como eu sou cobrado e como todos aqui são cobrados. Todos os dias, toda hora, todo momento, todo instante, por coisas básicas que foi dito aqui. E ele sabe disso. De repente ele cedeu na forma, de repente não, ele cedeu mesmo na forma. Ele sabe disso, eu já falei isso para ele. E até eu recomendei, falei assim,
procure o prefeito e peça desculpas. Isso é o mínimo. Então, primeiro, não participei da reunião. Segundo, eu acho que não precisaria ser levado a público, porque é uma reunião interna. E se tratando de denúncias, se nós formos levar em conta reuniões internas também, que o próprio executivo já participou, e também não teve nem um pouco de delicadeza e de decoro, de atitude, né, com o funcionário, se nós formos colocar tudo isso também, né, o próprio prefeito estaria vivendo a mesma situação do vereador hoje. O próprio prefeito. Não que justifique também, mas temos erros de todos os lados aí. E para finalizar, eu vejo o seguinte, as intenções. Já pensou se nós fôssemos caçar o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro falava o que vinha na cabeça. Não tinha compostura nenhuma. Se fosse levantar uma cassação por cada fala dele, ele não teria ficado nem 60 dias no cargo. E eu votei nele. Reprovo muitas coisas que ele falava. A forma, não é nem o que ele falava, a forma, aliás, a forma que ele falava, não o sentido daquilo que ele falava. Então, ele não sabia expressar. Né? Então, se coloca nesse lugar também. E eu vejo também o outro lado, que chama-se a intenção. Qual que é a intenção? Para se corrigir a falha do vereador, existem outras formas. Existem advertências. Né? De repente, eu não sei se está previsto no regimento, afastá-lo por 30, 60 dias, não sei, estou aqui dando uma hipótese. Então, tem outras formas do que cassar o mandato. Por mais que o vereador aqui disse, anterior a mim, disse que não é uma cassação, mas tudo leva a uma possível cassação, que eu acho, nesse momento, sem necessidade. Então, qual que é a intenção? E, nesse caso, tem intenções implícitas, que são aquelas que, né, vou até fantasiar um pouco, está escrito somente nas estrelas, e que só vê quem tem lupa de longo alcance, aquelas que está escrito implícita aqui na testa, que também tem que ter um pouquinho de visão para entender e para ver qual é a intenção, e aquelas que são explícitas mesmo, que podem ser faladas, ouvidas e vistas. Então, presidente, o meu voto é contrário ao aceite dessa referida denúncia. Não pelo fato em si, não pela atitude do vereador, que não foi legal, mas pela intenção que está por trás desse início. É pela intenção. E que não é nem um pouco das melhores e muito menos republicana. Apenas querendo dar uma punição a ele. Quem deve dar punição a ele é o povo, é 245 votos que ele teve. E eu tenho certeza que não foi só os 245, mas são 245 famílias. Esse sim deve dar reprovação nele, se achar por bem daqui, em 2028, dar reprovação para ele. Agora, não dá também o direito dele continuar na mesma prática desse tipo de comportamento no diálogo, seja com prefeito, seja com vereadores, seja com servidores, seja lá com quem for. Também não dá o direito, eu já falei isso para ele. Mas mesmo assim, eu ainda voto pelo não aceite dessa denúncia, há intenções que não são boas. A intenção não é
simplesmente a preocupação de tudo isso. E aí quem está no meio político sabe muito bem do que eu estou falando. Muitíssimo bem. Quem é bom entendedor sabe o que eu estou dizendo. Obrigado, presidente. Com o voto, vereador Bahia. Mais uma vez voltando aqui, sem mais delongas, belas palavras do vereador Adriel aí, mas até porque o senhor não participou daquele dia do evento, né? Acho que fica mais fácil tomar certas decisões. Porém, discordo com que o senhor está insinuando que a intenção não é só a questão da conduta dele. Mas, assim, deixar meu registro aqui, cumprindo o que há no regimento interno, e de acordo com as leis que os regem, só a favor que continue a questão do enviamento, né? Não aceito a da denúncia. Obrigado. Com o voto, vereador Betinho. Vamos lá então, né? Então, senhor presidente, eu participei sim dessa reunião, né? Igual também o vereador Adriel não participou, que nem o vereador Bahia falou ali, mas pelo que eu participei lá, não vejo esse motivo tão grave assim que esteja que continuar isso aí para frente. Por causa que assim, o cidadão comum xinga o vereador de filho de uma puta, né? Filho de uma égua, corno, por causa de uma gestão que não está exercendo o papel dela. Aí o vereador vem aqui cobrar, nervoso, um pouco alterado, que o prefeito já é um descaso com a gestão. Então, por isso, não vou me exaltar muito, mas por isso que eu voto que arquive essa denúncia. Muito obrigado. Vereador Marcos Júnior. Presidente, nobres companheiros, todos que nos assistem pelas redes sociais. Sempre disse e repito, continuo dizendo que respeito muito o vereador Adriel pela história, pela longa conduta, e é um dos caras que eu sempre falo que é legislador. Um dos poucos, entre Livone e Paulo Brustolin, que já passou por aqui, Adriel é um legislador. De fato, eu concordo com o vereador Adriel em quase 100%, com o vereador Betinho, em quase 100%. Se a gente for mostrar todas as reuniões que acontecem nesse parlamento, ou na prefeitura municipal, seria um caso. E se a gente demonstrar, a gente vai demonstrar má condutas explícitas. Infelizmente. O problema é que o estupim vem estourando. É isso. E é de conhecimento de todos. A falta de educação, a falta de ética. Me desculpe, vereador, mas eu tenho que ser franco. Quantas vezes o senhor disse que amava todos os parlamentares, que a gente era uma família, e depois desfaz dos vereadores em gabinetes, em viagens, maltrata, sai gritando pelo corredor, que vai liberar passagem para a mesa diretora e vai cortar 2 ou 3 vereadores. Eu acho que isso não é conduta de mesa. Não é conduta de quem está no poder. Eu falo de ética, quando eu falo de ética, inclusive serve para os meus pares usarem isso contra mim. O dia que eu maltratá-los, faltar com educação, faltar com decoro, entrar numa reunião de forma agressiva, e não estou falando da única e exclusiva reunião com o prefeito. Eu acho que aqui, ó, o prefeito tem que apanhar mesmo. O prefeito tem que ser cobrado mesmo. O prefeito, a população está pagando o salário dele e tem que reivindicar serviço. Nós não estamos vendo. E é o que o senhor, vereador Adriel, faz com excelência aqui. O senhor faz com excelência aqui. Vereador Betinho faz com excelência aqui, vereador Betinho.
Só que nas últimas viagens parece que a discussão foi sempre isso. Parece que os malvados somos nós. Nós somos malvados. Porque acontece cada tipo de coisa, aí sai um grudando com o outro. Oh, pelo amor de Deus, calma. Pera, calma o quê? O que eu fiz? Nasci? Venci? Porque parece que é sempre um motivo de afronta. E não é, isso é público, gente. Me desculpem. Aquilo ali é só mais uma denúncia. Então, eu acho que, como estou dizendo, falo por mim, Marcos, eu. Se essa denúncia for prosseguir, ela vai seguir o rito e falo olhando nos seus olhos, vereador. Não tenho nenhum tipo de ligação, não quero ligação com nenhum vereador aqui. Recebi ligação para participar de reunião, não participo, assim como também não devolvi a ligação para o senhor. Porque eu quero que as coisas sejam certas, vereador Adriel. Esse parlamento merece respeito. Esse parlamento ele merece boas condutas, cobranças sim, duras, sérias e severas. Falta de educação não, maltratar as pessoas não. Dizer que ama um parlamentar ou um amigo agora e depois afrontá-lo. Isso não é conduta, vereador Betinho. Infinitas vezes, não foram só uma. E digo para o senhor, eu acho, sim, na minha opinião, que isso não é motivo nem passível de cassação, de cassar o vosso mandato. Mas eu acho que o senhor tem que aprender. Aprender de fato o que é amor, o que é ser cristão, o que é amar o vereador, o que é amar o próximo, tratá-lo com educação, sem afrontar. Parece que em alguns momentos, em dados momentos, o vereador quer afrontar para ver se a pessoa perde a cabeça para que ela seja a próxima caçada nessa casa. Me desculpa, o desabafo. É que eu estou vendo um enfeite de situações, inclusive de pessoas que reclamaram. Mas aqui diante do público, você entendeu? Então assim, a boa conduta, vereador Adriel, e repito, o senhor, um cara que eu respeito, o senhor é um legislador. Sempre disso em todos os lugares que eu vou. Assim como eu elogiava Livônio para o Paulo Brustolin. E continuo tendo o mesmo pensamento do senhor, e continuo com o mesmo respeito do senhor, acho que o senhor é um dos melhores que passou por essa casa. De verdade. De verdade, falo em público. Legislador, existe um nessa casa, Adriel Pereira Irineu. Nós somos políticos. Mas o que eu falo, a falta de educação, porque muitas vezes vem aquele, é o prefeito. Gente, se você encontrar com o prefeito lá na rua e sair no pau com ele, se você falar para o prefeito que a cidade está um caos, está um buraco, PSFs caindo no pedaço, escola não está, mas toda hora afrontando alguém diferente. E aí, quando vai ter a devolutiva, que vai ter a explicação, dá as costas e sai correndo. Não espera nem, espera aí, deixa eu explicar. Será que sou eu? Eu voto pelo prosseguimento. Com voto, vereadora Maria Santiago. Eu até trouxe algumas coisas escritas. Nunca imaginei, presidente, no meu primeiro mandato, passar por uma situação dessa. Eu falo que seria cômico, se não fosse verdade. Um vereador tendo um pedido de CPI julgado por essa casa, por uma cobrança legítima do vereador Ronei, que fez uma cobrança mais enérgica. Concordo plenamente com o que o vereador Marco Júnior falou, Bahia, o vereador Adriel, o vereador Márcio. Sempre falei para o Ronei também, tomar cuidados com a abordagem que ele faz. A gente tem orientado o vereador Ronei. Infelizmente, o Ronei tem praticado realmente algumas abordagens infelizes. E, vereador, que isso sirva de lição, tanto para você quanto para nós. Acho que a gente está tendo mais lição do que você. Tá? Então, eu acho assim, nós, funcionários públicos, que estamos sendo abordados pelos vereadores, a gente está há muito tempo no setor público. Eu estou desde 2005. E a gente tem uma história, a gente merece respeito por cada pessoa, não só do vereador, mas a gente merece o respeito
e também merece respeitar o vereador. Então, se a gente for desacatado, há outras maneiras de se fazer uma cobrança. Nós já conversamos, eu falei para o senhor, faça requerimento, quer uma informação mais, faça um requerimento. Agora, eu fico preocupada também de fazer minhas cobranças para o Executivo e receber um processo de cassação. Porque a gente vai perdendo a paciência. E aí, uma hora, a gente pode explodir e fazer uma cobrança, como o vereador Ronei fez para o prefeito, e receber um processo de pedido de CPI, pedido de cassação. O ocorrido com o vereador foi interno dessa casa, como já foi colocado aqui pelo vereador Adriel. De imediato, a casa fez um documento pedindo desculpa pública para o prefeito municipal. O vereador Ronei fez o pedido na presença de todos os vereadores, pedido de desculpa ao prefeito, que, segundo o prefeito, já tinha perdoado ele, mas que abriria um processo. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quem vai pedir desculpa para nós, funcionários, quando nós fomos humilhados pelo prefeito, como nós fomos desgastados pelo prefeito, por secretários, que nos ameaçou? Quem vai pedir desculpa para nós? É nós que vamos ficar com as consequências de ficarmos doentes, de ver nossa família doente? E nem um pedido de desculpa nós tivemos por parte do Executivo. Não estou falando em causa própria, não. Tem vários funcionários públicos doentes por causa de reuniões internas que ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Só quem estava junto ficou sabendo. E isso ninguém fala. Agora, quando o vereador vem aqui cobrar uma cobrança legítima do bairro Jardim Rio Claro, que está esquecido realmente desde que ele foi criado, aí faz um estandalhaço desse e pede uma CPI para o vereador. Hoje eu recebi, a cidade inteira recebeu, o vídeo do contribuinte Maurício, xingando da mãe aos maridos, às mulheres, xingando tudo. Ele está errado? Talvez pela cobrança da maneira como foi cobrado. Mas, Maurício, eu quero te colocar a par da situação. Nós, vereadores, não podemos cobrar mais, porque daí nós vamos receber um pedido de cassação. E meu voto é pelo arquivamento da denúncia. Com o voto, vereador Constantino. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, senhores que estão em casa nos assistindo. É muito triste o que eu estou vendo aqui, neste momento. Concordo com a vereadora Maria, concordo com ela. Só que nós não estamos caçando, nós estamos fazendo aquilo que a lei determina. O senhor Maurício ofendeu a maioria do parlamento, mas é totalmente diferente, vereadora, o senhor Maurício do que um vereador que conhece a lei, aonde que ele deve atuar. É muito triste chegar neste ponto aqui. Como diz o vereador Adriel, menino sábio, vereador, já conhecedor da lei, como ele citou aqui a situação do ex-presidente. Talvez, se tivesse uma maneira de corrigir, talvez o nosso país não estava bagunçado do jeito que está. Se você deixa a coisa correr frouxa, boa coisa não trará. Então, não quero aqui dialogar muito, senhor presidente. Eu sou bem taxativo na minha fala,
É triste dar olhar e você ver a situação de um vereador. Mas eu sempre, com pouco conhecimento da política, eu sempre dei orientação para o vereador Ronei. As coisas não funcionam do jeito que queremos. Nós temos um segmento para que nós possamos triar. Não é porque eu fui eleito que eu vou deitar e rolar. Tem um ditado muito certo: você quer conhecer a pessoa, dá um poder a ela. E, às vezes, nós aproveitamos, vereador Adriel, do nosso poder que nós temos. Vai numa repartição, acha porque eu sou um vereador, eu chego lá e determino, não. O seu direito começa onde o meu termina. E hoje está aí a situação. Mas não significa, vereadora Maria, que esse vereador está sendo cassado. Senhor presidente, não vou me dialogar mais, mas que o meu voto é que siga a situação aí. Muito obrigado. Com o voto, vereador Ronei. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, em nome da minha assessora Ludmila, quero dar uma boa noite para cada um que aqui se faz presente. Eu fico feliz quando vejo a casa com bastante gente, então é sinal que os nossos deveres estão sendo feitos e as nossas obrigações também. Vamos lá, eu quero ressaltar 3 tópicos aqui super importantes que muitas pessoas não sabem, né? Porque se foi falado de algo, né, de um lado, mas a moeda tem 2 lados, né? Quando nós fazemos sempre nossas reuniões internas, é que às vezes a roupa tem que ser lavada lá, não trazido para cá. Porque se fosse assim, eu já tinha trazido várias. Nunca cheguei nessa tribuna e nunca deixei de elogiar o prefeito pelo aquilo que ele está fazendo. Nunca deixei. Mas quando eu resolvo cobrar uma coisa que é do povo, ele não aceita. Ele não aceita. Eu estou falando do Jardim Rio Claro, abandonado com descaso há muitos e muitos anos, tá? Sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem asfalto. Quero o quê? Que eu tenho que bater continência naquilo que está errado? Eu fui eleito para servir o povo, e vou servir, porque aqui essa missão Deus me deu. Deus me deu. Segundo tópico que eu acho interessante a ser dito aqui. Nunca desrespeitei o prefeito Levi, nunca. Sempre tratei-lo com muita educação. Tanto é que ele sempre foi na minha loja. Não está indo agora de uma semana para cá. Mas ele sempre foi na minha loja pedindo opinião. Como me pediu opinião quando foram colocar a placa lá do novo PSF1. Que ele até me perguntou, vereador, isso aqui tem que ser reformado ou tem que ser feito um novo? Eu falei, essa espeluca tem que ser um novo, porque tem que respeitar o povo. O povo merece respeito, né? Então, deixo bem claro aqui, eu nunca desrespeitei nem o prefeito, nem a ninguém. Sempre tratei com muito carinho. Sempre tratei cada vereador aqui com muita educação, tá? Nunca faltei a educação. Sempre tratei eles com carinho e respeito. E o terceiro tópico, e outra coisa, viu? Lembrando, ele veio aqui numa segunda-feira, tinha 7 vereadores, que eu não me engano, né? E aqui foi feito o pedido de perdão a ele. Falei com todos os vereadores aqui, pedi perdão a ele pelo acaso que aconteceu. O único que não entendeu foi o Marco Júnior, que ele falou aqui. Tá? A cobrança foi justa? Foi mais que justa. Porque daqui uns dias, aquela chuva vai começar de novo, o povo vai ficar a mercê naquele bairro lá, como está ficando há muito tempo. E por que eu fiz aquela cobrança? Porque ele disse que não ia mexer no bairro Jardim Rio Claro. É justo isso? É justo vocês que moram lá no Jardim Rio Claro passar por essa perrenga, essa falta de respeito? É justo? Porque aqui, ó, nessa avenida, eu moro aqui nessa avenida, o prefeito mora lá onde tem asfalto, e vocês que moram lá, todo dia pedindo misericórdia, pedindo que os vereadores façam o seu trabalho. Qual que é a maior prerrogativa do vereador? Qual que é? Não é fiscalizar?
Essa é a maior prerrogativa do vereador do bem, fiscalizar. E esse papel eu vou fazer até o último dia aqui que Deus me colocar, porque esse mandato não é meu, é de Deus. Eu só estou administrando aquilo que Ele colocou na minha mão. Pedir perdão para Ele aqui no meio de todos os vereadores, né? Outra coisa que eu acho interessante é você dar de dedo e gesticular com as mãos. Mundos totalmente diferentes. Eu nunca dei de dedo na cara de ninguém. Eu acho uma falta de respeito. Da minha parte, isso não aconteceu, e vocês sabem muito bem disso. Não é? Vocês sabem muito bem disso. Foi fantasiado aí, né, e jogou para fora, porque foi uma coisa interna, que roupa suja se lava em casa. Porque se fosse para vir na tribuna e falar mal do prefeito, eu já tinha vindo, né, mas parece que ele não gostou, então, da agora por diante, eu não vou nem mais falar com ele no off lá para falar, prefeito, não. Eu já vou direto aqui, já vou falar o caso. Se assim seja, né? E outro tópico que eu quero também ressaltar aqui é sobre galerinha. Gente, cá para nós, galerinha ou galera é uma forma que todo mundo fala com todo mundo, em todos os lugares, com linguagem diferente, mas nunca desrespeitando nenhum parlamentar aqui. Nunca desrespeitei nenhum parlamentar aqui. Tá? Então, todo esse acaso aí foi porque eu cobrei o bairro Jardim Rio Claro. Enquanto eu for vereador, estiver vereador, eu vou cobrar. Não vou bater continência para senhor ninguém, porque eu devo para o povo. Nós, vereadores, somos a ponte aérea entre prefeito e o povo. Quem escuta a dor do povo somos nós. Vereador. É vereador do povo. Tá bom? E eu quero finalizar o seguinte. Essa segunda, como a primeira também, denúncia que foi relatada sobre mim, está aqui, ó. Não é nada mais, nada menos do que do suplente, de segundo suplente do meu partido. Eu só vou falar entre aspas aqui, o que está aqui. Entre aspas, só esse check-up aqui para vocês terem uma ideia. Consegui caçar um, o outro não é difícil. Está aqui, ó. Prints. Isso aqui é de uma pessoa do bem? Querendo a todo custo pegar um mandato que não é dele? Faça igual eu. Eu sempre tratei as pessoas com carinho, lutei por essa dádiva que Deus me deu. E vou honrar. Mas não dessa forma. Não se ganha a eleição dessa forma. Querendo patrolar, manipular e coagir, ameaçar, afrontar o vereador que aqui está presente. Nunca usei desses artifícios. Não é da minha indônia. Mas está aqui. Está aqui. Tá? Isso é o tipo de suplente que aqui está. Ameaçando o vereador a todo momento. Isso aqui foi nesse ano, viu? Esse ano aqui. O que você pode esperar de um cidadão desse que tem 2 denúncias contra um vereador de mandato? Fica ao critério de vocês. Pensem. Tudo arquitetado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu voto é para arquivamento. Seguindo a votação, são 4 votos favoráveis para o prosseguimento da denúncia e são 4 votos contrários ao prosseguimento da denúncia. E como rege o regimento interno, o presidente fará o desempate. Bom, vou fazer uso daqui mesmo. De fato, eu jamais gostaria de estar participando dessa situação neste mandato, ainda mais como presidente. Creio que como vereador acho que seria até mais fácil, porque nós estamos num mandato muito atípico, que há muito tempo não se via, que é o mandato de uma reeleição. E de fato, o que os nobres companheiros vereadores falaram aqui, em relação ao vereador Ronei, tanto favorável como contrário, eu entendo cada um, porque eu participei de todos os momentos. E já falei para o vereador, já comentei com amigos, que realmente ele tem sim que modificar a sua forma de tratar tanto servidores, de tratar vereadores, tratar prefeito, porque senão nós não receberemos mais o respeito tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo entre nós pares. Eu acho que aqui, o vereador Bahia, que esteve no último curso com a gente, e o tanto que se fala que
que o vereador tem que dar apoio ao outro nas cobranças e tal. E o que o vereador Marcos falou, que as conversinhas, picuinhas, realmente é desgastante. E o vereador Ronei, já falei para ele, o Ilan é um que fala muito para ele. E a gente tem que falar a verdade. Então, o vereador, se ele está passando por esse momento hoje, é porque ele plantou. Porém, eu aqui não queria estar fazendo essa colocação como presidente, porque no mandato passado, eu tenho aqui, e sempre falei, eu não tenho cunho político com ninguém. Se você, independente dos seus atos, como foi plantado nessa casa no mandato passado aqui, caso de corrupção, onde teve gravação do vereador falando, eu peguei alguns negócios, não vou nem citar o nome aí, e aí teve vereador que arquivou, não prosseguiu, né, vereador Márcio? Então, eu acho que o que aconteceu entre o vereador Ronei, que ele tem que ser punido, sim, por esses vereadores, tem que ser punido, sim, mas quando se abre uma comissão processante, gente, para cá, é para seguir para cassação, porque senão já era para ter abrido um inquérito que todos os vereadores participou. Vai investigar mais o quê? Se estava todo mundo dentro da sala. Mas eu, pelo que eu vivi no mandato passado, onde eu fui lá e constatei mais de 110 cesta básica estragando, e eu tive o mesmo procedimento nessa casa aqui, onde tentaram tirar o meu direito de cobrar, hoje eu não posso tirar esse direito. Agora, se o vereador tivesse aqui, de corrupção, igual foi da anterior, ainda com gravação que foi confirmado por ele mesmo, confissão, eu não estaria tirando o problema dele, trazendo para mim, não, igual eu fiz da outra vez. Eu queria, sim, que instaurasse o processo para seguir, igual eu fiz. Mas, nesse sentido aqui, eu, como presidente dessa casa, gente, me dói. Porque eu não posso tirar o direito do vereador exercer sua função, que é cobrar, fiscalizar, porque nas obras nós não aparecemos, não somos nós que executamos, não somos. E quando a gente faz um monte de 10, 15, 20 indicações na mesma coisa, o prefeito não atende, eu acho que nós deveríamos se unir e também punir o prefeito. Porque, assim, são coisas que o povo vem cobrando, igual do Maurício, daqui um dia vai vir outra e outra e outra. E aí, quando eu falei no início, referente a um mandato atípico de reeleição, e a gente vê com 6 meses as coisas não vêm acontecendo, que é de revoltar, gente, eu sei que não vai acontecer muita coisa esse ano. E pode ter certeza que algum de nós poderemos sim nos exaltar novamente de tanto nós recebermos cobrança do povo. Então, já que ficou para mim essa missão, que eu não queria tê-la na minha mão, tá? Não combinei voto com vereador nenhum aqui, não liguei para Márcio, Bahia, Marcos, olha, está tendo... Não, eu só apresentei, vai ser lida a denúncia, isso e isso, porque todo mundo já sabe qual era o fato da denúncia. Então, eu, vereador Pelezinho, eu não posso tirar o direito do vereador fazer o que há de direito, o que ele conseguiu nas urnas, que é fiscalizar. Porém, vereador, melhore sua conduta, melhore o seu comportamento, porque, senão, vai ficar irresistível nessa casa o comportamento de Vossa Excelência. E nós não queremos isso. Você pode ter certeza que nenhum vereador queria estar falando aqui. Mesmo que votou favorável, nós queríamos estar aqui, subindo aqui e chegando na ripa no prefeito. Não em vereador, tá? Mas eu voto pelo arquivamento justamente porque eu sei que essa casa, que tem vereadores de peito, vai cobrar duramente e lá na frente nós não podemos usar 2 pesos, 2 medidas. Tem que ser o que dá em Chico, dá em Francisco. Então, para mim, hoje, eu não posso tirar o direito do vereador de exercer a sua função. Mas melhore, vereador, porque senão essa casa vai puni-lo severamente. Então, meu voto para arquivamento. 5-4. E como já está extrapolando o tempo, eu acho que algum vereador queira falar a palavra ali, tem que pedir, ou pode encerrar? Pode encerrar? Então tá. Então, obrigado à nossa população, obrigado até essas denúncias que vêm aqui, ó. Isso aí, para nós, se o vereador tiver errado, tem que expor o fato sim, que aqui ninguém está para esconder nada de ninguém, não. Mas se for algo mais grave, ele vai ser punido sim. Ou até mesmo contra os pares. Já deixei aqui o meu recado. Se houver mais algum tipo de ocasião indevida do vereador, ele vai ser punido severamente por essa casa. Que Deus abençoe cada um de vocês e declare encerrada a presente sessão.